volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta com a participação da professora Leonora e do professor Júlio. Lembrando que você pode fazer sua pergunta pelo telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que estão aparecendo na sua tela. Vamos continuar com as nossas perguntas? A próxima pergunta é da Gabriele Ketteli. Ela é da Escola Estadual João Ferreira de Freitas, do município de Ibirité. Ela é estudante do 7º ano. Ela faz a seguinte pergunta, professora Leonora: qual é a diferença do efeito estufa e do aquecimento global? Bom, é Gabriele, né? Gabriele. Muito bem pela sua participação, Gabriele. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural. Naturalmente, nós temos aí o efeito estufa, que é a presença desses gases que a gente chama do efeito estufa, né? Que é são vários gases que colaboram aí para manter essa temperatura da Terra. Falamos aqui, hoje, né, eu retomei essa matéria, então nós abordamos aqui que está tendo um agravamento do efeito estufa, ou seja, está acontecendo o quê? O aquecimento global. Com a poluição, o que está acontecendo? Está mandando grande quantidade de gás carbônico para a atmosfera, e esses gases que geralmente eles fazem essa cobertura da Terra, que não deixa que a Terra recebe os raios solares, incide sobre a superfície terrestre, e mais ou menos aí uns 70% fica retido e 30% é que volta para a atmosfera. Esses gases do efeito estufa, eles colaboram para manter essa Terra aquecida. Uma vez aumentando a quantidade desses gases na atmosfera, vai acontecer o que a gente chama de aquecimento global, onde a Terra ela está aumentando mais a sua temperatura. Ela está aquecendo mais do que o natural que a gente tem. Então, a diferença, na verdade, é que o efeito estufa é um fenômeno natural que a Terra tem, naturalmente, esses gases que aquecem a Terra, e o aquecimento global é o acúmulo desses gases que está fazendo com que a Terra aqueça mais. Maior quantidade de gases, maior retenção de calor, maior é o aquecimento. Obrigada, professora Leonora. Vamos para a próxima. É da Ana Beatriz. Ela é estudante da Escola Estadual Pandiá Calógenos, aqui em Belo Horizonte, estudante do 8º ano. Ela faz a seguinte pergunta, professora Leonora: o que é alvéolo? Os alvéolos, na verdade, eles são estruturas do pulmão, né? Nós falamos aqui sobre o sistema respiratório. Falamos aqui dos órgãos que o ar vai passando até chegar nos pulmões. Falamos das fossas nasais, faringe, laringe, pulmão, traqueia, pulmão. E falamos dos alvéolos pulmonares, que é onde ocorre a troca gasosa. Então, os alvéolos pulmonares são estruturas bem finas, bem delicadas, que fazem essa comunicação aí com o sangue. Então, o pulmão é muito vascularizado, porque ele tem esses alvéolos pulmonares onde vai ocorrer a troca de gás carbônico e oxigênio, ou também do oxigênio e gás carbônico, que é o que a gente chama de hematose. Então, a hematose, que é essa troca gasosa, ela acontece nos alvéolos pulmonares. São estruturas muito fininhas que tem no pulmão. Obrigada, professora Leonora. Vamos para a próxima. É da Dionísia, ela é estudante do EJA, aqui da Escola Estadual Walt Disney. Ela faz a pergunta para a física: por que não é possível eletrizar duas barras metálicas pelo processo de eletrização por atrito? Professor Júlio. Obrigado pela pergunta, Dionísia. Ótima pergunta, tá? Vou fazer um desenho aqui só para poder esquematizar. Então, eu tenho duas barras metálicas. Vou pegar essas duas barras metálicas, vou esfregar uma na outra, ok? Se forem de mesmo material, por exemplo, duas barras de ferro, tá? O ferro, quando ele está em contato com outro material, ele tem uma certa tendência de perder elétron para esse material ou de ganhar elétron daquele material. Como são duas barras de ferro, essa tendência é a mesma. Então, na hora que eu estou esfregando uma na outra aqui, a barra 1 vai passar elétron para a barra 2 e a barra 2 pode passar de volta para a barra 1. No final das contas, o número de cargas positivas e negativas vai ser igual, ela não vai ficar eletrizada. Júlio, mas e se ficar 2 elétrons por outro lado lá, na hora que eu peguei, passei rapidinho, 2 elétrons ficaram? Ô coleguinha, se são só 2 elétrons, se são 20 elétrons, se são 100 elétrons,
para o processo de eletrização é tão pouca coisa que não faz diferença, a gente não consegue perceber que essa barra está eletrizada. Então é como se ela continuasse neutra pela pouca quantidade de carga que foi transferida, tá? Agora, se são barras de materiais diferentes, por exemplo, uma é de ferro, a outra é de alumínio, tá? São materiais diferentes, essa tendência de mandar elétron ou de receber elétron é uma tendência diferente. Então, no que eu estou esfregando aqui o alumínio no ferro, pode acabar passando elétron de um para o outro. Beleza. Só que a partir do momento que, por exemplo, eu não sei quem que ganha e quem que perde o elétron, tá? Estou supondo que o alumínio está perdendo elétron para o ferro. Pode ser o contrário. O alumínio, por exemplo, passou elétron para o ferro. A partir desse instante, o ferro tem carga negativa e o alumínio tem carga positiva. Por que o ferro tem essa carga negativa? Foi um elétron para lá. Por que o alumínio tem essa carga positiva? Está faltando um elétron, então vamos dizer assim, está sobrando um próton ali. O próton não fica movimentando, como a gente viu agora há pouco, né? Já o elétron, na barra metálica, na barra de ferro, ele consegue ficar passeando aqui à vontade, sem problema, porque a barra de ferro é condutora elétrica, ela tem elétrons livres, natural da ligação metálica, e esse elétron pode ficar passeando. Mas a partir do momento que esse cara aqui está positivo, esse elétron que foi, ou qualquer outro elétron livre, é atraído por esse cara positivo. Então, um elétron vai ser atraído pela parte positiva da outra barra, no final das contas, vai ficar neutro de novo. Ah, Júlio, e se de novo eu pego essas duas barras e eu passo rápido uma na outra? Pode sobrar elétron de um para o outro? Pode, mas igual eu acabei de dizer, se só estou passando rápido ali, pode ser tão pouco elétron que para a eletrização não faz diferença. Tá bom? Entendido, né, Dionísia? Vamos para a próxima. É do Bernardo, ele é da Escola Estadual de José Gorutuba, em Janaúba. Ele é estudante do 6º ano. Ele faz a seguinte pergunta para a professora Leonora. Quais são as doenças respiratórias? Muito bem. Bernardo. Já estive nessa escola, já estive em Janaúba e eu sei qual a escola que é. Muito bem pela sua participação. Na verdade, as doenças respiratórias, como a gente respira o ar, nós também respiramos impurezas. Nós respiramos o que está presente no ar. E com isso a gente pode respirar algumas substâncias aí tóxicas, como também podemos respirar alguns micro-organismos. Então existem as doenças respiratórias, que é justamente doenças que a gente adquire por respirar um ar contaminado, ou às vezes por pegar nesses objetos ou fazer uso de algum material que a gente acaba colocando na boca ou às vezes nas próprias narizes. Está aí o que a gente está vivendo, a pandemia da Covid-19, que é uma doença respiratória ocasionada por um vírus. E existem outras que a gente falou, a gripe, por exemplo, a pneumonia. Nós falamos várias doenças aqui hoje que são doenças respiratórias. Por quê? Porque ela atinge o nosso sistema respiratório. Geralmente essas doenças, a faringite, por exemplo, que eu falei hoje, atinge a faringe, a laringite atinge a laringe. Existem doenças que causam o pulmão, infecções no pulmão, como a bronquite, a pneumonia. Então, são várias doenças aí respiratórias, porque ela atinge os órgãos respiratórios. Obrigada. Vamos para a próxima. É uma pergunta de 3º ano, professor Júlio. As pessoas também podem ficar eletrizadas? Podem sim. Tá? Obrigado pela pergunta. Vou voltar aqui rapidinho no flipchart. Só uma coisa que eu esqueci, Dionísia. Na prática, se eu pego ferro e alumínio e eu encosto, vai ter uma coisa ali que pode ter a transferência de elétron, mesmo os dois estando neutros, tá? Porque cada metal, cada elemento químico, tem um termo que você vai aprender melhor nas aulas mais para frente, tem um potencial de transferir carga elétrica entre eles. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu comia bombom, às vezes vinha um pedaço de papel alumínio no bombom. Aí quando eu encostava esse papel alumínio no meu dente, pelo cálcio do dente, eu sentia meio que um choque ali no dente, tá? Porque entre o alumínio e o cálcio ali está tendo essa transferência de elétron, mesmo os dois estando eletricamente neutros, tá bom? Sobre as pessoas,
Eu, particularmente, eu fico muito eletrizado, tá? Então, por exemplo, eu vou cumprimentar algum amigo meu, na época que não é de pandemia, eu vou dar a mão para a pessoa. Geralmente, eu passo carga elétrica para a pessoa e nós dois tomamos choque. Por que eu fico eletrizado? Por exemplo, o tipo de camisa que eu estou usando, eu vou tritando essa camisa à medida que o dia vai passando, eu fico eletrizado, tá? Pode acontecer também, se eu estou andando num local que tem carpete, a sola do tênis ou do sapato, geralmente de borracha, material isolante elétrico, à medida que a gente vai atritando ali no carpete, a gente vai ganhando carga elétrica. Quando você encosta em alguma coisa que é condutora elétrica, porque o corpo humano ele é condutor elétrico, tá? Você acaba dividindo essa carga com aquele outro corpo, com aquela pessoa ali, por exemplo, e acaba tomando choque. Um tempo atrás, quando a garagem lá de casa não tinha um portão elétrico, eu tinha que descer do carro, pegar na corrente e destrancar para poder entrar com o carro. Nos dias de inverno, que aqui em Minas Gerais, geralmente são dias muito secos, a gente tende a ficar eletrizado por mais tempo, tem dificuldade de perder essa nossa eletrização, tá? Consequência disso, quando eu ia lá encostar a mão no portão para poder pegar o cadeado, eu acabava descarregando tudo no portão, que é metálico. Então eu tomava um baita de um choque na hora de encostar no portão. Tá bom? Obrigado. Ótima explicação. Acho que nós todos aqui estamos aprendendo, né? Compreendemos. Vamos para a próxima. É uma pergunta de 9º ano. Explique a reação química que ocorre ao fazer um pão caseiro. Boa pergunta, né? O pão caseiro é algo que a gente convive aí, né, no dia a dia. Às vezes a mãe faz o pão caseiro, até o próprio pão que chega da padaria, a gente quer saber, né, como é que foi feito. Na verdade, é um processo que a gente chama de fermentação. Então, a fermentação é uma reação química que acontece quando mistura ali o trigo, né, os ovos, o leite. Então, ao amassar o pão, está acontecendo uma reação química. Nessa fermentação vai liberar o gás carbônico, por isso que a massa do pão cresce. Então, para fazer o pão, é necessário que ocorra a reação química e acontece ali o processo de fermentação. Processo onde libera energia e também libera gás carbônico. Então, você já reparou quando sua mãe faz aí o pão e que a massa fica toda grande? E se você cortar ali na massa, tem um tanto de buraquinho na massa do pão? Eu até trouxe na aula que eu dei sobre a massa do pão e mostrei. Então, os buraquinhos ali é o gás carbônico que é eliminado e que faz aquele pão crescer. Obrigada, professora Leonora. Vamos para a próxima. Uma pergunta de 2º ano. Qual a diferença entre as reflexões regular e irregular? Obrigado pela pergunta, coleguinha. Olha só, reflexão é quando, por exemplo, chega a luz em algum lugar, vai bater num corpo e essa luz vai ser refletida, ok? Se o corpo ele é lisinho, ele é polido, ele é trabalhado ali, se a gente for olhar microscopicamente naquele corpo, ele é todo reto, tá? Já um corpo que ele não é polido, se a gente for olhar microscopicamente ali, ele é cheio de irregularidades, tá bem? Se chega um monte de luz, chega um feixe paralelo na superfície que ela é polida, vai se refletir também todo paralelo. Essa aqui é a reflexão regular, tá bom? Agora, se a superfície ela é toda cheia de pequenas variações, quando chega um feixe paralelo aqui, esse aqui pode ser refletido para cá, esse aqui vai ser refletido para lá, esse aqui vai ser refletido para o outro lado, tá? Essa reflexão aqui é a reflexão irregular, tá bom? Onde que a gente tem uma reflexão regular ou especular, mais fácil da gente visualizar em casa? No espelho. Se eu pego um espelho aqui, eu olho para o meu espelho aqui, a luz que sai de mim vai para o espelho, vai para essa direção aqui. Então, alguém que está nessa posição aqui, ela consegue me ver através do espelho. Já alguém que está numa outra posição, não consegue me ver através do espelho, tá?
Agora, se eu pego, por exemplo, uma panela, tá? A panela, ela é lisa, mas se ela não é polida para poder acabar com essas micro variações ali do metal, eu posso olhar para a panela e uma pessoa que está aqui, ela não vai ver a minha imagem através da panela. Talvez venha ali um borrão, alguma coisa do tipo, porque a reflexão ali na panela que não é polida, é uma reflexão irregular, ou que a gente pode chamar reflexão difusa. Um outro exemplo é reflexão difusa, coleguinha. A ponta do meu nariz está chegando luz aqui e está refletindo. Para onde que essa luz reflete? Ela reflete para todos os lados. Então, uma pessoa que está aqui consegue ver a ponta do meu nariz, uma pessoa que está aqui também consegue ver a ponta do meu nariz, uma pessoa que está mais afastada também consegue ver a ponta do meu nariz, mesmo estando em posições diferentes, como essa luz da ponta do meu nariz espalha para todos os lados, ela é difundida para todos os lados, por isso que também chama reflexão difusa, qualquer pessoa ao redor consegue enxergar a ponta do meu nariz, tá bom? Obrigada, professor Júlio. Vamos para a próxima? Uma pergunta de 9º ano. Quais são as dicas para reconhecer uma transformação química? Bom, primeira coisa que eu indico é olhar as substâncias. Então, você vai analisar o que a gente chama de reagentes, não é isso? Que hoje falamos de manhã. Então, você vai olhar os reagentes, as substâncias que você tem e vai verificar as substâncias que originou, que são os produtos. Então, você observou aquelas substâncias e percebe as características dela. Então, e observa as características do produto. Ocorreu aí mudança de cor, de cheiro, às vezes de sabor. Ocorreu aí liberação de algum gás. Então, liberação de calor. Então, quando uma substância junta com outra e forma uma nova substância, nós vamos falar que ocorreu uma reação química. Então, eu posso perceber aí, como eu disse, através da cor, do cheiro, do sabor, da liberação de calor, então, de gás, eu vou perceber se houve ou não uma reação química. Obrigada, professora Leonora. Vamos para a próxima. É uma pergunta de 3º ano. Qual a diferença entre raio e relâmpago? Boa pergunta, coleguinha. O raio a gente não vê. O raio a gente apenas sente. Porque o raio é a carga elétrica, aquele monte de elétron que, por exemplo, numa tempestade, sai da nuvem e vai para o chão, tá? Os elétrons que estão passando ali, a gente não consegue perceber. Se a gente está no caminho de um raio, que eu espero que isso não aconteça com ninguém, essas cargas vão passar pela pessoa, ela vai tomar um grande choque, boa chance de ter sequelas por causa desse raio caindo na pessoa e vai ter esse efeito. O relâmpago é a parte do raio que provoca a luz. Então, quando a gente vê aquele traço passando no céu, aquela luz daquele traço passando no céu, que é o que a gente enxerga, é o relâmpago. Aquele clarão que ilumina o céu inteiro, aquilo também é o relâmpago, tá? Então, o relâmpago é o que a gente enxerga e o raio é a descarga elétrica que a gente não consegue ver, a gente só consegue sentir quando está passando no nosso corpo, que eu espero que não aconteça com ninguém. Isso mesmo. Por favor. Vamos para a próxima. É da Graziela. Ela é estudante da Escola Municipal Vinícius de Moraes. Estudante do 4º ano, aqui em Belo Horizonte. Os alunos do 4º ano, né? Poderia me explicar novamente sobre cadeia alimentar? Bom, a cadeia alimentar, ela é uma sequência de indivíduos que estão ali ligados com o objetivo de alimentar. Geralmente, a cadeia alimentar, ela precisa de ter um produtor e os consumidores. Então, é necessário a presença do sol, porque a planta vai captar a energia do sol, a luz solar, e vai fazer o processo da fotossíntese, porque a planta, ela é produtora, ela é autótrofa, então ela produz seu próprio alimento. E a partir daí vai ter os animais que vão alimentar da planta, que a gente vai chamar de consumidores primários, o animal que vai alimentar do consumidor primário, que a gente chama de secundário, o que vai alimentar do consumidor secundário, a gente chama de terciário. E no final da cadeia alimentar, com certeza, a gente vai ter aí os fungos e as bactérias, que são seres decompositores. Então, cadeia alimentar é uma sequência de indivíduos
ligados pelo alimento, onde começa com o produtor e termina com os decompositores. Obrigada. Vamos para a próxima. É uma pergunta da Ana Lívia. Ela é da Escola Estadual Bias Fortes, do município de Barbacena, estudante do 5º ano. Como podemos fazer o tratamento do esgoto se não tem estação de tratamento? Na verdade, o tratamento de esgoto ele é feito na estação de tratamento para a rede de esgoto. Nem toda cidade tem, né? Então, tem que ter a estação para tratar o esgoto e só depois de tratado que ele pode ser, né, lançado, às vezes, em rios. Por quê? Porque o esgoto em si, ele tem a contaminação. Então, quando ele é tratado, ele tira essa contaminação, tira os micro-organismos, né, que são patogênicos, que vão causar doenças para as pessoas, mas só vai fazer esse tratamento de esgoto onde tem a rede para tratamento de esgoto. Obrigada, professora Leonora. Vamos para a próxima. É uma pergunta de 1º ano. Eu tenho dificuldades em memorizar fórmulas. Como posso me lembrar da fórmula da velocidade média mais facilmente? Boa pergunta, coleguinha. Eu sei que muita gente tem dificuldade de memorizar a fórmula. Essa fórmula da velocidade média, cheguei a passar um macetinho na aula, espero que você tenha assistido, espero que te ajude, que é a você constrói uma pirâmide, coloca a distância em cima, velocidade e tempo embaixo. Se você quer saber, na questão lá que estiver pedindo, alguma coisa a respeito de velocidade, você tampa a velocidade aqui, sobra a distância em cima e tempo embaixo. Quer dizer que a fórmula de velocidade é distância sobre tempo. Se na questão te deu velocidade e distância, você quer saber o tempo, você tampa o tempo aqui, você vai ter que a fórmula para calcular o tempo, então é distância sobre velocidade. Se na questão está te perguntando sobre a distância percorrida, você tampa a distância aqui, então você vai ter velocidade na frente do tempo, quer dizer que a fórmula da distância é velocidade vezes tempo, tá? Outra forma que você pode usar para poder lembrar dessa forma mais facilmente, que é o que eu usei na minha época que eu estava começando a estudar essa parte na física, é você lembrar, olha, se eu tenho um veículo, o que mede a velocidade nesse veículo vai indicar lá para mim 30, 40 quilômetros por hora, correto? Quilômetro é uma unidade de distância. Hora é uma unidade de tempo. Essa barrinha aqui, quilômetros por hora, significa o quê? Quilômetro dividido por hora. Então, velocidade vai ser distância dividido por tempo, tá bom? Eu sempre tento lembrar dessa parte, tá? Que é comum pra gente, todo carro tem velocímetro e tudo mais. Se eu quero chegar nas outras fórmulas, é só ficar multiplicando cruzado aqui, que eu consigo chegar nas outras fórmulas. Então, do meu ponto de vista, é uma maneira mais simples para você poder lembrar que a fórmula da velocidade média e outros tipos de velocidade que a gente vai ver em outras aulas é distância sobre tempo. Professor Júlio, aguarda um minutinho se precisar, porque a próxima também é para você, do 3º ano. Numa tempestade com raios, se estou dentro de um ônibus, os pneus de borracha ajudam na proteção dos raios? Ótima pergunta, coleguinha. Não ajudam, tá? Por que não ajuda? Fazer um esqueminha aqui. Imagina um ônibus, os pneus de borracha, tá? Vai cair um raio aqui no ônibus. Eu estou lá dentro do ônibus. Beleza. O que acontece quando cai um raio num ônibus, por exemplo? Tem gente que acha, olha, pneu é de borracha, borracha é um material isolante, então o pneu vai te proteger do raio. Não, coleguinha. O raio, ele tem energia suficiente para poder pegar quilômetros e quilômetros de ar, que é um bom isolante elétrico, e transformar esses quilômetros de ar em condutor elétrico, tá? O pneu que é de borracha, sei lá, a espessura de um pneu aqui do ônibus, eu não sei, estou chutando, 20 centímetros, 30 centímetros. Se um raio consegue pegar quilômetros de ar, que é isolante, e transformar em condutor elétrico, o que são 30 centímetros de borracha para um raio? Não é nada. Então, se cai um raio num pneu, não sobra nada desse pneu. O que me protege
dentro do ônibus. A carroceria do ônibus, normalmente, ela é feita de ferro ou de aço, são materiais condutores elétricos. Quando chega esse monte de elétron aqui no ônibus, eles vão ficar espalhados pela parte de fora do ônibus. Por que eles ficam espalhados pela parte de fora do ônibus? Todos os elétrons têm carga negativa, negativo repele negativo, então eles vão se afastar. Vão afastar para o mais longe possível. Onde que é o mais longe possível? A parte de fora do ônibus. Então cai um raio no ônibus, por exemplo. A carga vai pela parte de fora, pode acontecer do raio continuar, vai descer do ônibus para o chão, que a ideia do raio é chegar no chão pelo caminho mais fácil possível. Quem está dentro do ônibus está seguro contra raios. Não sugiro você colocar o braço para fora, porque tem chance de um raio cair no seu braço. Aí a história é outra. Dentro do ônibus, você está seguro contra raios, não porque o pneu é de borracha, porque a carroceria do ônibus é feita de material condutor elétrico. Boa, obrigada, professor Júlio. Chegou a hora de mais uma pequena pausa. Participe você também do Tira Dúvidas. É só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já já estaremos de volta. Não saia daí!